bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos conversar sobre O Estrangeiro, do Albert Camus. Então, sem mais delongas e bora lá! Camus nasceu na Argélia no ano de 1913 e teve uma infância difícil. No entanto, ainda em vida ele conseguiu sim um certo reconhecimento por suas obras literárias, chegando a ganhar um prêmio Nobel de Literatura no ano de 1957. No entanto, pouco tempo depois, em 1960, ele acaba falecendo depois de um acidente. O Estrangeiro foi originalmente publicado por volta do ano de 1942. E ainda nesse mesmo ano, ele também publicou um outro texto, esse de não ficção, chamado O Mito de Sísifo. E uma obra acaba sendo um certo complemento da outra. Confesso para vocês que eu ainda não finalizei a leitura dos ensaios que estão presentes aqui dentro dessa obra, mas do pouco que eu li, já deu para traçar alguns paralelos com O Estrangeiro. Muitos, inclusive, recomendam que antes de você realizar a leitura do Estrangeiro, leia os ensaios que estão presentes nessa coletânea. Porque aqui a gente vai encontrar muito das reflexões relacionadas à sua filosofia do absurdo. Falando de uma maneira extremamente resumida por uma pessoa que não é especialista no assunto, acho importante deixar isso bem claro para vocês. Ele basicamente diz que a vida é uma espécie de condenação, ou seja, não faz sentido. E por esse motivo a gente é tomado pelo absurdo. Ou seja, a vida em si é um absurdo. No entanto, seres humanos sempre estão em busca de encontrar alguma clareza, algum sentido para a vida, enquanto a gente faz parte desse universo que é um tanto irracional. E por esse motivo muitos tentam encontrar sentido onde a vida não está ou dar lógica ao que realiza. Diante disso, ele vai apontar que existem algumas formas de você lidar com esse absurdo, ou você foge do absurdo por meio do suicídio físico ou filosófico. Inclusive, suicídio é uma questão que o autor vai trabalhar muito no decorrer dos seus textos filosóficos. Isso já fica muito claro, inclusive, no primeiro capítulo, chamado O Absurdo e o Suicídio, que ele vai dizer o seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Uma outra forma de você também se posicionar diante desse absurdo da vida é encarando ele, vivendo o absurdo. É importante apontar também que o Camus ele não fala para a gente aceitar o absurdo, mas também se revoltar contra ele. E escolher a vida diante a morte já é uma dessas formas de revolta, de encarar o absurdo que a vida é. E para exemplificar todo esse seu pensamento, ele vai se utilizar de um mito grego chamado o mito de Sísifo, que é basicamente a história de um homem que foi castigado a carregar uma pedra até o alto da montanha. No entanto, toda vez que ele está chegando próximo ao topo, a pedra rola para baixo novamente e ele tem que repetir isso várias vezes. Inclusive dá para fazer um certo paralelo desse trajeto que o Sísifo faz de forma constante e repetitiva com o cotidiano da contemporaneidade. Sempre seguimos uma rotina de forma repetitiva. Ou seja, a vida dele é um absurdo, mas ele a encara. Por isso, inclusive, no final do capítulo, o Camus ele diz que a gente precisa imaginar o Sísifo feliz. Essa eterna repetição da vida não necessariamente precisa ser algo triste. Bom, e só para fechar com vocês essa linha de raciocínio em volta desse texto do mito de Sísifo, eu gosto bastante de um trecho em que o Camus diz o seguinte: este mito só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e o destino não é menos absurdo, mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Ou seja, reconhecer, superar e encontrar alegria dentro desse castigo. Dada toda essa introdução, que eu espero que tenha ficado clara para vocês, podemos agora então conversar de fato sobre O Estrangeiro. Já adianto para vocês que esse é um vídeo que vai ter muitos spoilers, vou falar de toda a obra aqui com vocês, porque para a gente ter uma análise mais aprofundada é necessário trazer spoilers. Então caso você queira ler a obra sem saber de nada, recomendo que feche o vídeo e volte depois. Então aqui vamos nos deparar com uma história narrada em primeira pessoa que tem um início bem emblemático, inclusive muitos já devem conhecer a fala inicial do livro, que é a seguinte:
Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Ou seja, já nos assusta essa forma indiferente do personagem noticiar, refletir sobre a morte da mãe dele. É como se ele estivesse dizendo um grande tanto faz. Boa parte da história vai ser ambientada na cidade de Argel, que é um local bem quente. Inclusive o sol, o calor, vai ser um fator muito importante dentro dessa história. Então, após ficar sabendo dessa notícia, ele se dirige então até o asilo em que a mãe estava. Ao chegar lá, ele se depara com um porteiro que o encaminha então até o caixão da sua falecida mãe. E esse senhor vai perguntar ao nosso protagonista, o Merceau, se ele quer verificar o rosto da mãe. E a resposta do Merceau acabou surpreendendo, porque ele fala que não quer que abra o caixão. Os dois vão ter um certo diálogo, o protagonista vai tomar um café, depois vai fumar, tudo isso ao lado do caixão da sua mãe. Toda essa atitude indiferente que o personagem tem vai chamar muito a atenção das pessoas que estão dentro daquele asilo, e todo esse seu comportamento diante a morte da mãe vai ter uma certa consequência na segunda parte desse livro. Inclusive, isso foi um fator que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês. Essa novela, ou romance, como você preferir chamar, é dividida em duas partes. Então, a primeira parte a gente vai acompanhar um pouco do cotidiano desse personagem após a morte da sua mãe, e após um certo acontecimento no último capítulo dessa primeira parte, a gente vai começar a acompanhar então, na parte final do livro, o julgamento desse personagem. No dia seguinte, eles vão carregar o caixão até a igreja e todo o trajeto vai ser muito marcado por aquele calor escaldante. E mais uma vez, a indiferença do Merceau diante da morte da mãe é um fator que vai chamar muito a atenção daquelas pessoas. Mas é muito interessante também observar o como que, de certo modo, as pessoas que estão verificando toda essa reação do Merceau se surpreendem com a indiferença dele, se incomodam com a forma com a qual ele está reagindo à morte de sua mãe, mas ao mesmo tempo ninguém sabe, de fato, como que era a relação dos dois. Inclusive, parece ficar bem claro em alguns momentos aqui que eles não eram muito próximos. Acontece que essa indiferença do personagem não vai se limitar apenas à morte da sua mãe, mas sim em diversos outros aspectos da sua vida. Já no segundo capítulo, a gente vai acompanhar então o final de semana do Merceau após ter enterrado a sua mãe. Será um dia também que ele vai se encontrar com Marie Cardona, que é uma ex-colega de trabalho, e vai ser a primeira vez, pelo visto aqui, que eles vão ter uma relação mais próxima. Então eles vão até a praia, ficam juntos. O Merceau chega a mencionar para ela que a sua mãe morreu no dia anterior. Em primeiro instante ela fica um pouco assustada com essa resposta dele, mas como ela está se divertindo naquele dia, ela ignora esse fato. O final desse capítulo conta com um trecho que me chama muito a atenção, eu vou ler aqui para vocês. Pensei que passara mais um domingo, que mamãe já estava enterrada, que ia retornar ao trabalho e que afinal nada mudara. Ou seja, a eterna repetição do seu cotidiano. No final das contas, tudo continuava a mesma coisa. Sua rotina de todos os dias ter que ir trabalhar, de se encontrar com as mesmas pessoas, com os mesmos vizinhos, permaneceria. No terceiro capítulo, vamos ser apresentados então a mais alguns personagens, algumas pessoas que fazem parte ali da vida do Merceau. Então conhecemos um pouquinho dos seus colegas de trabalho, o que ele faz dentro do escritório, o restaurante do Celeste que ele sempre costuma visitar, o seu vizinho rabugento que tem um cão que é bem doente, ele vive brigando com esse cachorro, e o Raimund, que é o personagem que mais vai nos interessar nesse primeiro instante. As pessoas não parecem gostar muito dele, mas como o Merceau é indiferente a grande parte das coisas que acontecem na sua vida, ele acaba se aproximando desse cara. Então, em um pequeno diálogo que eles acabam tendo, fica claro que o Raimundo tinha uma amante e essa amante parece que estava enganando ele e por esse motivo ele queria uma vingança. O seu plano é o seguinte: o Merceau vai ajudá-lo a escrever uma carta para essa mulher dizendo que quer voltar para ela e no momento em que os dois estiverem juntos, o Raimundo vai acabar a humilhando. E vamos ver essa sua vingança ser colocada em prática no capítulo seguinte. Inclusive também será no início desse capítulo que a gente vai ter uma espécie de pequeno diálogo entre a Marie e Merceau, e ela pergunta a ele se ele gosta dela. E a resposta que ele dá é a seguinte: respondi-lhe que isso não queria dizer nada, mas que me parecia que não. Ou seja, mais uma vez a indiferença que ele tem diante da vida, as relações, fazendo parte aqui da história.
No entanto, a conversa entre os dois vai ser rapidamente interrompida a partir do momento em que eles vão escutar uma espécie de gritaria no corredor. E nesse momento fica evidente que o Raimundo ele conseguiu colocar o seu plano em prática, inclusive chegou a bater na sua amante, mas foi impedido por um guarda. Inclusive esse guarda em um certo momento vai dar um soco nele. Após isso, o Merceau ele vai ter que servir de testemunha para o Raimundo sair dessa enrascada em que ele se enfiou, e o Merceau, como sempre, indiferente a tudo o que acontece ao seu redor, vai aceitar isso numa boa. É também nesse capítulo em que vamos ficar sabendo que o cão daquele vizinho rabugento fugiu, e a sua reação diante a fuga desse animal é bem inesperada, porque ele começa a sentir falta do seu companheiro. Inclusive o Merceau chega a relatar em alguns momentos que parecia que o senhor não estava conseguindo nem ao menos dormir durante as noites. No início do quinto capítulo, vamos acompanhar um diálogo entre Merceau e seu chefe, em que ele parece estar oferecendo a Merceau uma proposta para trabalhar em Paris, e a resposta que o Merceau dá para essa proposta incomoda bastante o seu chefe. Perguntou-me depois se eu não estava interessado em mudar de vida. Respondi que nunca se muda de vida, que tudo, em todo caso, todas se equivaliam, e que a minha aqui não desagradava em absoluto. Também é nesse capítulo que ele vai receber o pedido de casamento da Marie, e a resposta dele mais uma vez vai a surpreender, porque ele vai falar que tanto faz, se ela quer se casar, ele vai se casar. E finalmente chegamos no capítulo 6, em que vai ser marcado por um acontecimento que vai mudar totalmente a vida do Merceau. Em um certo domingo, Raimund convida o casal para passar um final de semana na praia, e logo no momento em que eles estão chegando no local, o Raimund vai dizer para Merceau que está sendo seguido por um grupo de árabes, e um desses árabes é o irmão da sua ex-amante, aquela que ele se vingou alguns capítulos antes. Então mais adiante, em um momento em que o Merceau, o Raimundo e um grupo de amigos estão na praia, eles acabam então sendo abordados por esse grupo de árabes. E é nesse momento que começa uma pancadaria entre esses dois grupos, o Raimundo sai bastante machucado, eles retornam então para a casa de praia, mas será nesse momento em que o Merceau vai pegar a arma do Raimundo e decidirá voltar para aquele grupo de árabes. Todo esse trajeto que ele fará para reencontrar novamente o grupo de árabes vai ser muito marcado pelo calor. O sol realmente estava muito escaldante, chegando a irritar o Merceau. Enfim, mas chega um ponto então em que ele se depara com um desses árabes, vê que ele está segurando o que parece ser uma faca, e é um pouco depois desse momento em que o Merceau dá o primeiro tiro no rapaz. E não contente em dar apenas um tiro, ele aciona mais 4 tiros para o árabe. Ou seja, a partir desse momento, Merceau se torna um assassino. Então, logo no primeiro capítulo dessa segunda parte, a gente vai ter uma espécie de interrogatório entre ele e o juiz, em que o juiz vai perguntar para o Merceau se ele acredita em Deus e o Merceau vai responder que não. O juiz parece ficar um pouco incomodado com essa resposta do rapaz e inclusive vai chegar a apontar um crucifixo para ele. Essa era a sua convicção, e se algum dia viesse a duvidar dela, a sua vida deixaria de ter sentido. Então o juiz é um personagem que deposita todo o sentido da sua vida em algo que está além, ou seja, a figura de Deus. E para Merceau, como um homem absurdo, digamos assim, não é algo a se considerar. No segundo capítulo, vamos acompanhar mais da rotina do Merceau dentro da prisão até o dia do seu julgamento, em que, na medida do possível, ele vai começar a se adaptar àquela nova rotina, e para fugir do tédio, ele vai começar a imaginar o seu quarto. Ou seja, assim como Sísifo, ele se adaptou, de certo modo, na medida do possível, ao seu castigo. Também será nesse capítulo em que a gente vai ter um relato que o Merceau vai encontrar dentro de um jornal que é bem chocante, em que retrata a história de um homem que foi assassinado pela sua própria família. E após a mãe e a irmã ficarem sabendo que aquele se tratava de um parente, tiram também a sua própria vida. Ou seja, não suportando a realidade que estavam encarando, elas optam pelo suicídio. Bem, finalmente chega o dia do seu julgamento e é a partir desse momento em que fica muito claro para os leitores que ele não está sendo julgado apenas pelo assassinato que cometeu, mas também e principalmente pela forma que ele lidou com a morte da mãe. Essa indiferença em relação à morte de um ente querido
vai incomodar muito as pessoas que estão naquele tribunal. É como se o Merceau fosse um estrangeiro diante desse mundo, em que ele é condenado não apenas por matar um homem, mas por não seguir um certo padrão imposto pela sociedade. Seria esse padrão de comportamento de dar algum sentido para a vida. E essas pessoas, ao se depararem com uma pessoa que foge dessa ordem, se desesperam, digamos assim. Por isso que um personagem como o Merceau causa tanta estranheza, não só para as pessoas que estão dentro daquele tribunal, mas também, principalmente, para o leitor. E ele acaba tendo uma condenação sim muito forte, vão basicamente cortar a cabeça dele em praça pública, e é dessa forma que chegamos no último capítulo, em que o Merceau continua na prisão, naquele momento em que está esperando se de fato vai ser concretizado aquela pena que ele teve, ou se vão conseguir voltar atrás e tirar sua pena de morte. Ele estava se recusando a receber o capelão, que é uma espécie de padre, pelo que eu entendi, mas vai chegar um certo momento em que ele vai ter que ter uma conversa com esse homem. E é aqui que está o grande diálogo desse livro. Eu gosto muito da forma que é construída a conversa entre esses dois personagens, em que o capelão vai questionar muito o Merceau sobre questões relacionadas à morte, como que ele vai encarar a sua morte, a Deus, a crer em algo. É aqui também que a gente vai ter uma espécie de momento de fúria do Merceau, que ele vai colocar para fora tudo aquilo que pensa, e o livro termina com o seguinte trecho: para que tudo se consumasse, para que me sentisse menos só, faltava-me desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução, e que me recebessem com gritos de ódio. Sem dúvidas, esse é um livro que levanta assim, muitas reflexões, apesar de curta, é uma história extremamente completa. É muito interessante observar como as pessoas insistem em dar um sentido para a indiferença do Merceau diante da morte da mãe, e não conseguem se conformar com uma ação que não tem explicação pelo que foi feito. Enfim, sem dúvidas, Merceau é um personagem que eu considero bem enigmático. Como leitura complementar, eu recomendo para vocês essa adaptação para mangá de O Estrangeiro, que foi lançado aqui no Brasil no ano passado pela editora Record, que é a mesma editora que publica a grande maioria dos títulos do autor aqui no Brasil. É uma adaptação bacana, ela sim muda algumas coisas e reduz bastante a história do livro, mas não é uma daquelas adaptações que são bem chatas de você ler, porque basicamente pega trechos do livro e coloca no mangá e só deixa algumas ilustrações ali em cima. Não. O autor ele se preocupa em trazer uma narrativa que seja interessante, adaptar de fato a história para um formato que faça mais sentido. Mas se você, assim como eu, gostou muito de O Estrangeiro e quer complementar a sua leitura aí para outros formatos, né, outras adaptações, é uma boa pedida. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo bem difícil de elaborar, bem difícil de fazer. Eu sei que daqui a alguns anos eu vou me incomodar muito com algumas interpretações, algumas falas que eu tive aqui dentro desse vídeo, porque o meu conhecimento relacionado à obra do Camus é muito baixo. Mas sem dúvidas esse é um autor que eu vou procurar pesquisar mais sobre, ler outras obras dele e quem sabe no futuro fazer um novo vídeo mais completo para vocês. De qualquer forma, deixo a recomendação para vocês desse grande clássico da literatura. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!